Generativa. Fala galera, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês no meio do Inova Summit, plateia lotada. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial generativa e é uma tecnologia que vem remodelando a forma como a gente se comunica, como a gente pensa. E para isso eu trouxe aqui a Silvia Aroni, especialista em economia criativa, e o Ricardo Sampaio, especialista em inteligência artificial. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre cada coisa. Hoje eu passo a palavra primeiro para o professor Ricardo. Bora lá, né? Começando com o professor Ricardo. Primeiro, boa noite, Inova Summit. Pronto, agora sim. Bem, vamos falar, a gente está passando aqui. Fechar os olhos por um minuto e imaginar o Distrito Federal, onde você tem um estudante que antes dele abandonar a escola, você já consegue verificar se tem sinais de abandono e consegue atuar nessa ação. Vamos fechar os olhos e pensar no Distrito Federal, onde você tem a saúde e o sistema regulatório com uma demanda sendo processada no que diz respeito à definição de leitos, marcação de consultas, não sendo feitas em dias, mas sendo feitas em minutos. Você consegue imaginar uma cidade onde você tem a segurança pública acontecendo, onde você tem visão computacional já detectando crimes antes mesmo deles começarem a acontecer? Pois é, a gente não está falando de futuro, a gente está falando agora de presente. O Distrito Federal, por meio do Centro Integrado de Inteligência Artificial, o CIIA, já é uma realidade. A gente inaugurou um centro com o lançamento há cerca de 1 mês e meio atrás. Já tem 6 anos que a gente está desenvolvendo projetos das mais diferentes áreas aqui dentro, e o que a gente está querendo trazer, com o apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o apoio da FAPDF e com o desenvolvimento do HBR, as soluções para atender o Distrito Federal. É esse o quadradinho nosso, não só dentro da região, no que a gente fala de distrital, mas também de federal, de como que a gente consegue desenvolver soluções com IA generativa de ponta para atender as demandas da solução do Distrito Federal e das suas secretarias. A gente está falando da área da saúde no que diz respeito ao sistema regulatório, que é um RegulaSense, onde a gente tem pesquisadores e alunos das mais diversas faculdades do Distrito Federal fazendo o desenvolvimento dessas soluções para atender o sistema regulatório. A gente está falando também dos professores e alunos trabalhando na área da educação. A gente está falando não só de evasão escolar, mas a gente está falando também de repensar o processo de ensino de educação, proporcionando uma capacidade de rever o que é passado em termos de conhecimento, o conteúdo dos profissionais de educação para alunos que estão fora da sua série ou grade. Como é que a gente faz para adaptar essa educação para suas necessidades pessoais? A gente também está com um projeto para a segurança pública do Distrito Federal, também trazendo essas opções. Então a gente já tem uma equipe no desenvolvimento das soluções, e é isso que a gente está passando muito por aqui, nesses slides, nesse vídeo de apresentação, mas também a gente está falando não só do desenvolvimento de soluções para as secretarias do Distrito Federal e para o governo do Distrito Federal, mas também os governos federais, mas também a gente está falando de capacitação. A gente está com mais de 1000 de licenças do Google, para o Coursera, no desenvolvimento de competências para os nossos alunos, para a nossa sociedade. A gente está falando de capacitação para os educadores, onde eles possam levar isso para dentro da sala de aula e fazer com que os nossos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, numa escola pública, tenham um ensino de qualidade. A gente está falando em encontros regulares no que diz respeito ao processo de inovação e empreendedorismo, com startups, conectando com os problemas que aparecem e os desafios dentro das secretarias. Isso está acontecendo exatamente nesse momento. Quando a gente fala de capacitação, a gente fala de capacitação não só no entendimento de como que a gente vai propiciar esse conhecimento, mas também na criação de desafios, ou seja, pegar problemas que são das secretarias, disponibilizar para a população, para vocês que estão aqui sentados ouvindo a gente falar, entrando aqui no nosso ambiente, participando da nossa comunidade, e esses desafios sendo comunicados e sendo mentorados por
pesquisadores e por pessoas das Big Techs. A gente está com parceria com Google, AWS, NVIDIA, Microsoft. São empresas que estão disponibilizando não só essas competências, mas também essa capacidade de ensino e de educação. Então a gente quer pegar tudo isso, disponibilizar, resolvendo problemas reais com a participação de vocês, da população, seja por startups, seja por instituições do governo, seja por alunos que estão fazendo esse desenvolvimento. E aí a gente vai ter, depois a gente vai estar falando no final aqui, Cacá, já passando a palavra, para que até o final desse ano a gente consiga, começando em agosto, o lançamento no Brasília Mais TI, evento que a gente vai ter aqui no Ulisses Guimarães daqui a 1 mês e meio, o lançamento desses desafios e essa mentoria com a NVIDIA e com outras Big Techs. E a gente fala mais durante esse bate-papo. Passa a palavra aí. Maravilha! Vamos então com uma empreendedora nata dentro da economia criativa, fundadora da CDI, Silvia. Fala um pouquinho pra gente. Boa noite, Brasília! Boa noite! Eu queria saber se todo mundo que está nessa plateia sabe o que é economia criativa. Não? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu sou a Silvia Aroni. Eu trabalho com economia criativa há 25 anos. Eu fiquei um bom período fora do Brasil, né, trabalhando com alguns nomes dessa indústria. E, sobretudo, eu criei 2 projetos e ajudei a desenvolver 2 polos muito importantes de desenvolvimento de tecnologias, de inovação, muito dedicados à indústria criativa, né? A Plena Imagem e a Cité du Cinéma. Um desses polos hoje tem quase 6.000 pesquisadores trabalhando dentro dessa indústria. E indústria criativa é uma coisa muito interessante, porque ela está aqui com a gente em tudo que a gente olha, nas telas, nas roupas que a gente está vestindo, no design dos móveis por onde a gente olha. Indústria criativa é moda, é audiovisual, é o mercado de games, é artesanato, é gastronomia, é tecnologia, programação. Então é uma coisa muito vasta. E na verdade, uma coisa super interessante, que foi o que despertou, né, algo muito forte dentro de mim, sobretudo quando eu estava fora do Brasil, eu comecei a valorizar muito tudo que a gente tem de bom aqui como Brasil. E um dos nossos principais ativos é a criatividade. Então o Brasil ele é considerado um dos países mais criativos do mundo. E aí uma outra coisa interessante é que o Brasil também é um dos maiores consumidores de tela, de games, né, de turismo do planeta. Então são números muito importantes. Mas a gente produz pouco, a gente consome muito e produz pouco. E foi daí que nasceu o meu propósito. Eu entendi que a gente podia transformar o Brasil pela criatividade, porque é o nosso principal ativo. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é a Cidade da Imagem e depois a gente vai falar de IA generativa, que é um assunto que está muito em alta dentro dessa indústria. Vamos rodar o vídeo.
Então, só para mostrar um pouquinho para vocês, a cidade da imagem vai ser a Smart City da criatividade do Brasil, onde a gente vai poder receber o mundo inteiro para ver um pouquinho da nossa criatividade. E aí, Cacá? É isso aí. Vocês devem estar se perguntando agora assim, porra, o que esse bicho vai fazer com dois universos diferentes? Eu estou falando de um especialista em inteligência artificial com um projeto saúde e segurança, e eu estou falando com uma pessoa, uma empreendedora nata do mundo da economia criativa. Galera, inteligência artificial, principalmente quando a gente fala de LLM generativo, ele é transversal. E isso é o nosso ponto de convergência dentro de uma série de ações, dentro de uma série de verticais e segmentos. Eu estava mais cedo falando com o presidente América do Varejo, o presidente da FAPDF, Leonardo Risma, e aí a gente começa a desenvolver uma série de coisas. E como ponto de convergência, eu queria trazer aqui para esse ambiente o seguinte: Silvia, o que tu enxerga hoje no mundo da inteligência generativa, inteligência artificial generativa dentro do universo da economia criativa? Mostra para essa galera o que eles vão passar a ver. Nossa, eu acho que nós, né, estamos vendo todos os dias coisas incríveis, né, professor, mas coisas muito assustadoras também, né? Acho que vocês devem estar acompanhando por aí dentro das plataformas diversas vídeos que são criados em inteligência artificial, onde a gente fica assustado com tal realismo, né? E isso tem uma questão muito positiva, mas ainda tem uma questão muito negativa, né, de legislação aí que a gente precisa mudar, porque hoje está até difícil da gente entender se o que a gente está vendo é real ou não, né? Mas dentro da indústria criativa hoje, a gente está crescendo junto com a inteligência artificial. E eu acho que o segredo é conseguir unir essas duas coisas, né? Nem muito para um lado e nem muito para o outro. Então, a gente na indústria criativa hoje, pelo menos na Cidade da Imagem, a gente usa bastante a inteligência artificial. Isso faz com que a gente ganhe muito tempo, que a gente possa conhecer melhor as audiências, né? Isso, a produtividade, com toda certeza, é algo que a gente vem deslanchando aí, triplicando uma única pessoa, ou formação de empresas bilionárias com 3, 5, 10 pessoas. Antes esse feito era possível quando você tivesse mais de 500 colaboradores ou mais. Ricardo, no setor público, frente aos projetos que você está liderando, como você enxerga essa questão da inteligência artificial no setor público? A IA, de forma geral, Cacá, Silvia, ela veio para mudar o paradigma que a gente tem de política pública ou de serviço público. A gente tem a proposta ou a ideia de que o serviço público é sempre algo moroso, sempre algo difícil de ser realizado. A gente tem demandas e filas que são longas. Com a inteligência artificial, com a IA generativa, primeiro que de forma fácil a gente consegue, primeiro capacitando nossos alunos, capacitando nossos gestores, que eles tenham as competências necessárias para ver a possibilidade de implementação de soluções no seu próprio departamento, na sua própria rotina de trabalho. Quando a gente traz isso para um nível mais estratégico, a gente consegue oferecer serviço de muito mais qualidade e com muito melhor resultado, aumentando a eficiência e aumentando a qualidade do serviço público. Isso você torna o seu funcionário público, primeiro, feliz com o que ele está fazendo, porque ele está conseguindo mudar a sua realidade, feliz a população que está recebendo esse serviço e com a utilização de um serviço, de uma tecnologia que é de fácil entendimento, de fácil desenvolvimento para essa realidade que a gente tem hoje, que é a utilização da IA generativa. Então, a inteligência artificial hoje veio realmente para mudar o que a gente tem de entendimento sobre serviço público, aumentar a eficiência, aumentar a capacidade de entrega de serviço e melhorar a qualidade de vida. A gente tem sim, Silvia, que se preocupar com a legislação, com a regulação, ter certeza que os dados que são disponibilizados, que são utilizados para esses serviços, são dados que estão anonimizados ou que estão sendo utilizados de forma a garantir uma privacidade. Mas o mais importante que a gente precisa, além dessa questão da legislação, é a capacitação. A gente precisa ter pessoas, tanto no nível básico de entendimento sobre a solução, quanto no nível mais alto de desenvolvimento de alguma coisa que realmente é disruptiva. Com toda certeza. Quando a gente fala de segurança, esse universo ele precisa ser muito bem moldado, né? E aí a gente esbarra nas questões de ética, autoria e
pessoas dizendo que é meu e talvez daqui a pouco uma IA dizendo não é meu. Então, no universo do mundo criativo, Silvio, como é que vocês estão vendo essa questão da ética e da autoria? A gente sabe que tem hoje inúmeras plataformas que estão criando e pessoas que estão enviando prompt para que aquilo seja criado. É interessante porque em cada indústria é de um jeito, né? Na indústria do cinema, por exemplo, isso foi visto como algo aterrorizante, porque qualquer inteligência artificial hoje consegue criar um texto, um roteiro, uma história, né? E as pessoas até criticam, falando, nossa, as nossas crianças vão crescer burras, mas eu acho que a gente tem que olhar para o lado da educação. A gente tem que usar a IA a nosso favor. Então, utilizar a IA para aprender é uma ferramenta riquíssima, se a gente conseguir utilizar do jeito certo, né? Mas, com certeza, tem esse problema, porque, por exemplo, a gente tem ferramentas de IA de criação de trilha sonora, de música, né? E, inclusive, algumas que copiam coisas que já existem, e aí você vai esbarrando em alguns problemas. Mas eu continuo acreditando que uma simbiose das duas coisas bem feita pode dar muito certo. E formulação de política pública, ética e autoria, como é que a gente consegue falar sobre isso? Bem, na política pública a gente realmente tem que falar de legislação, então tem que realmente sentar com os gestores e definir como que é o caso de uso, como que é a qualidade dessa informação, como que isso tem que ser disponibilizado e tornado público para a nossa população, para que a gente consiga entregar realmente um serviço de qualidade. Quando a gente está falando do setor da iniciação criativa, né, você tem o desenvolvimento de soluções, a utilização de IA generativa para a criação de música, criação de roteiros, criação de texto. E aí essa mesma preocupação dentro desse universo é a preocupação dos educadores. Eu sou professor universitário, já trabalho com educação já tem muito tempo, tem mais de 10 anos, e uma das preocupações dos professores foi como é que a gente coloca a IA generativa ou a inteligência artificial dentro da sala de aula? Será que a inteligência artificial vai tomar a minha posição de professor? Será que a gente consegue simplesmente botar uma IA para conseguir educar a nossa população? E a resposta é não. A resposta é que a inteligência artificial hoje, ou pelo menos o uso adequado da inteligência artificial, né, Silvia, é pensando sobre como que a gente consegue aumentar a capacidade do educador, do seu professor, para conseguir trazer um conteúdo que é de qualidade para o aluno. Como é que eu consigo aumentar o tempo de interação de um médico com um paciente, fazendo com que a inteligência artificial faça o trabalho burocrático? Então, você trazer isso para dentro do profissionalismo de cada profissão, ou de cada educador, ou de cada médico de segurança pública, você tem que ter em mente que você tem que ter a pessoa humana, essa interação entre a pessoa e aquele outro ente, né, que está recebendo o serviço, mas de forma para melhorar essa qualidade de interação e melhorar o serviço com que a inteligência artificial está trazendo. Então, o que a gente tem que pensar é como que a gente faz o uso adequado dessa inteligência artificial. E, novamente, a gente tem que passar por capacitação, fazer com que as pessoas tenham conhecimento qual o melhor uso que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do serviço ou daquele produto que está sendo entregue. É isso que a gente tem que utilizar. Com certeza, a gente percebe que numa visão de futuro, tudo vai se permanecer integrado. A gente vai poder fazer com que aquilo que levaria anos passe a se transformar em dias. Silvia, em 3 palavras, o que a gente tem de visão de futuro com a inteligência artificial e o universo da economia criativa? Para mim, a gente só tem coisa boa, até porque eu quero deixar aqui um pouco um pensamento, que é assim, a gente está indo numa evolução de tecnologia tão rápida e tão forte, né? Que eu sinto que a humanidade, ela está buscando se humanizar cada vez mais. Quanto mais a IA avança, mais a gente quer a experiência real do tocar. E aí eu queria aproveitar para dizer que podem existir diversas ferramentas para criatividade, mas a imersão da experiência, ela não funciona só através de um robô. A gente precisa do humano para poder se sentir emocionado de verdade.
Então, por mais que seja uma coisa muito bem feita, quando você vê um artista de verdade, uma obra que foi feita por uma pessoa de verdade, eu acho que você consegue sentir essa humanização. Então, eu acredito que é isso, gente. A gente tem que usar as duas coisas de um jeito muito legal juntas. E eu acho que a gente tem um futuro bem interessante pela frente. Com certeza. Professor Ricardo, em 3 palavras, o que a gente consegue ver de visão de futuro de política pública e inteligência artificial? Eu acho que é uma mudança de paradigma. A gente não tem como mais voltar para trás. A gente não tem como mais botar o gênio dentro da lâmpada, né? A gente tem que viver com essa realidade. Como é que a gente consegue viver com essa realidade? A gente tem que ter entendimento de quais são os benefícios e quais são as preocupações que a gente tem que ter no uso dessa nova ferramenta, dessa nova tecnologia que está disponível para a gente. Seja na área criativa, seja na parte de educação, seja na parte de segurança. O que a gente tem que entender é como que conseguimos tirar o melhor proveito disso tudo. Falando com várias pessoas aqui dentro do evento, no nosso stand ali do CIA, durante aqui esses últimos 2 dias da Nova Summit, muito tem sido falado, mas será que eu estou perdendo o bonde? Será que eu estou perdendo o trem da história? Será que as coisas em termos de conhecimento estão passando e eu não estou conseguindo pegar? Então essa preocupação de será que eu estou perdendo, será que eu não estou conseguindo acompanhar, eu acho que tem que diminuir talvez um pouco essa ansiedade, mas ter certeza de como que a gente tira o melhor proveito, como que a gente consegue ser realmente humano. Então, em 3 palavras, eu diria assim, seja você mesmo e aprenda aquilo que você conseguir para ser uma melhor pessoa. Maravilha. Pessoal, hoje eu estive aqui com o professor Ricardo e com a Sil Zaroni, e a gente pode perceber que a inteligência artificial não é só mais uma tecnologia. Ela é propósito, ela é visão, ela é futuro, ela é impacto. Então vocês começam a perceber que a gente precisa unir a inteligência humana, a inteligência artificial e, lógico, a inteligência coletiva para o bem de todos. Obrigado. Obrigada.